É muito prazeroso estar aqui, de modo que sou agradecido profundamente por aqueles que assistam agora, ao depois, mas que acolham no coração o que o meu coração procura ofertar. Então, uma saudação a todos vocês com muito carinho. A lição de hoje é do servo inconstante. É o capítulo 5 de o livro Jesus no Lar, Espírito Neio Lúcio, psicografia do imemorável Francisco Cândido Xavier. Servo. Já fica aí um ponto para pensarmos antes de penetrar na lição. Servo é aquele que deseja servir. E para servir, em muitas das vezes, nós devemos valorizar o serviço mais do que a nós mesmos. Não é fácil ser servo. E essa lição é o servo inconstante. Conta Jesus, lá na casa de Pedro, há aquele tempo, uma história dessa forma. Um servo pretendia muito tornar-se um anjo, um missionário de Deus na terra. E para tanto, de tanto pedir, lhe foi, por intuição, soprada essa possibilidade. Aí ele foi, este servo, trabalhar com um artesão. Uma semana depois ele disse: não consigo. Esse artesão é muito rústico. Eu não consigo ter um chefe igual esse de forma nenhuma. Ele é desumano. E eu, como aprendiz, desisto. Isso parece um pouquinho com as nossas histórias. Nós começamos, aí temos provas. As provas, quando chegam, ou as expiações, quando chegam, vêm às vezes de maneira rude. Nós pretendemos a deserção. Pretendemos deixá-las de lado. Conversava ainda com meu amigo Leandro sobre um casal de amigos, muito amigos, em que estão passando juntos uma expiação ou uma prova bem difícil. Mas estão firmes, mesmo diante disso, estão firmes, com toda a dor, e não se desertarem dessa situação. Quando eu vejo esse casal passando por essa ocorrência, eu digo que Deus não me deu prova. Ele me deu uma folha só, ainda soprou no gabarito da minha prova quais eram as letrinhas para serem marcadas. Isso fica para nós de uma outra lição, a da reclamação. Nosso problema é o maior do mundo, nossa expiação é a maior do mundo. Será? Ou será que somos como esse servo extremamente inconstante? Essa é uma observação para fazermos. Uma observação muito interessante para fazermos. Foi esse nosso irmão, candidato a servo, trabalhar em uma oficina de marcenaria, onde também ficou muito pouco tempo.
dizendo que o chefe era incompreensível, que ele jamais poderia ser submetido a uma situação dessa. Não aprendeu a lição da madeira. A madeira, para se tirar as curvas, é preciso passar a plaina e tira determinados pedaços da madeira para aplainá-la. Aquelas saliências inconvenientes são retiradas. Se ele tivesse entendido isso, ele teria visto que aquela mão firme daquele, então, seu chefe, era como a plaina. Era para lhe retirar tortuosidades deformantes. Lá vai o nosso servo. Nosso servo resolveu ir para um especialista em fazer arcos. Arcos de mármore. Algo lindo. Uma cultura invejável. Também não aguentou. Sempre é o problema do chefe. O chefe era alguém extremamente difícil. Um chefe que não lhe ensinava a ouvir dele. Então saiu de lá. Sem olhar que a vida tem arcos e mais arcos. Arqueaduras e mais arqueaduras. O arco, ele não é reto. Ele faz uma figura geométrica mais elíptica. Esse lado da elipse também tem curva. E tem mais um problema: sustentar um arco de mármore. Tem que se ter uma precisão muito grande para que ele não caia, para que ele não venha causar danos a outro. Daí, certamente, a vigilância máxima daquele chefe. Fica para nós assim. Sempre alguém é um problema para nós. Sempre. Um chefe é um problema para nós, porque ele não compreende, porque ele não dá o aumento de salário que a gente pretende, porque isso, porque aquilo outro, porque nós não estamos, no geral, com a mínima vontade de aprender, de se curvar diante daquele que sabe, de dizer: de mim para comigo mesmo, se eu lá estivesse. Estou aqui como aprendiz, porque fica outra lição. Nós estamos todos aqui como aprendizes. Devemos fazer como fez aquela mulher hemorraíça, aquela mulher que tinha 12 anos de de sangrias, que tocou na túnica de Jesus. E Jesus disse a Pedro: quem me tocou? Pedro disse: como? Todos aqui te apertam. Ele disse: mas alguém me tocou, porque saiu de mim virtude. Aí a mulher prostrou-se diante de todos. Aquele tempo que a mulher era algo extremamente rebaixado. Prostrou-se diante de Jesus e lhe agradeceu profundamente. Essa mulher, a dor não a fez desertar. A dor a fez mais humilde. E nós? Se não vem o socorro na hora que pedimos, nós já começamos por desacreditar. Imagine só um projeto de um arco de mármore. Imagine só se aquele ser que o idealizou não acreditasse. Não sairia do papel. Àquele tempo não sairia do pergaminho. Quantas vezes nós fazemos projetos e depois, por um movimentar da vida, somos obrigados a deixá-lo de lado, talvez isso sim, momentaneamente.
Porque se não for aqui, vai ser em outra. Por quê? Porque se nós tivermos fé, se nós nos prostrarmos diante de Jesus, as coisas mudarão. Sinto muito, não compreendo. E nosso querido servo tomou para si outro empreendimento. Foi até uma pessoa que produzia barcas, produzia arcas. Essas arcas bonitas, de madeira, aquele tempo servia de grande enfeite. Também ficou lá muito pouco tempo. Novamente, o problema era do chefe. Ele não percebeu a formosura que era uma arca. Ele não estava preocupado em ver além de si, em ver a beleza para além dele. A visão dele era nele próprio. Em psicanálise, isso que nós falamos desse nosso servo inconstante, chama-se justificativa. Todas as vezes que não queremos alguma coisa, porque a gente finge que quer, faz propaganda que quer, mas quando chega até nós a missão, nós nos baldamos na omissão. Será que se ser olhasse para essa beleza, ele não se tornaria mais sensível? E deixaria-se levar por esse trabalho como um enlevo da sua alma? É de se perguntar. Nós, se estivéssemos diante de um trabalho desse, com uma visão extremamente estreita, quereríamos ir embora, tal como o servo inconstante o fizeram. Mas, ao revés, se olharmos esse momento de aprendizado, que é o trabalho, é bom que se diga, nós nos deixaríamos deslumbrar por essa questão, por esse afazer que afagaria o nosso íntimo. Então vamos docilizar o nosso íntimo. Não vamos fazer propaganda, marketing, não. Vamos silenciosamente nos entregar a cada fazer de alma, de coração, vendo aquilo como uma oportunidade da evolução daquele ser. E com certeza mudaremos a nossa faixa mental. Atrairemos outro tipo de espírito, não os zombeteiros, não os pseudo-sábios, não os galhofeiros. Nós atrairemos naturalmente espíritos muito bons, verdadeiramente amigos. Isso é muito importante. Nós precisamos ter amigos espíritos também. Aliás, é eles que nos sustentam. Como diz a questão 419 do Livro dos Espíritos, de ordinário, é eles que nos dirigem. Qual eles, ou quais eles, depende da nossa vibração. Se formos inconstantes, como esse servo do nosso exemplo, serão espíritos inconstantes. Se formos retos, se formos extremamente voltados ao alvo, ao objetivo, seja qual seja a oficina que Deus nos coloca a elaborar, teremos espíritos amorosos, benfazejos, para nos guiar. Esse servo inconstante, com certeza, era acompanhado de um séquito de espíritos inferiores. Com certeza. E nós? Vamos meditar
sobre isso. Aí o servo desencarnou. Desencarnou imaginando que ele ia alcançar o céu, porque afinal de contas ele tinha sido escolhido para uma missão de mensageiro de Deus. Porém, ele foi acolhido por alguns seres angelicais, alguns seres evoluídos, alguns seres superiores, alguns espíritos superiores. E ele olhou, veio um em direção a ele, bastante entristecido, bastante amargurado. Ele disse: meu irmão, foi-te dada tantas possibilidades para ser um servo de Deus. Você as desperdiçou todas. Ninguém para você era ideal. Você não tem condições de trilhar esse caminho por enquanto. Haverá de reencarnar, melhorar ainda mais, para chegar a um ponto angelical. Aí nós encarnamos, estamos aqui, falando: nosso chefe, não tem jeito, pelo amor de Deus. Ai, aquele outro é terrível, aquele outro então nem se fala. Se fizermos isso, não estaremos aproveitando a reencarnação, porque se for de vida passada, de existência passada, que era para ele se tornar dócil, em não se tornando dócil, não está aproveitando a reencarnação. Isso é a importância da constância nossa nos afazeres espíritas, familiares, junto aos amigos, junto às autoridades, junto ao povo, junto a todos. Quantas vezes nós, como servos, quando chega um rico, uma rica, cheiroso, cheirosa, aí nós temos todo o tempo para escutar. Aí depois que vem um pobre, sem desodorante, sem perfume francês. Pois não, o que você depende? O que você quer comigo? Ah, meu Deus, que sujeito complicado. Um dia ambos iremos para a cripta, iremos para a tumba, para o cemitério. Aí eu quero ver se o que tem perfume francês é mais cheiroso do que aquele singelo ser que ele não quis ter uma conversação sadia. Vamos olhar se estamos tratando as pessoas constantemente presas ao nosso coração. Senão seremos servos inconstantes. E servo inconstante não consegue nada de positivo na ficha espiritual. Aí Jesus conclui a lição, chamando a atenção exatamente para que quem verdadeiramente sabe analisar isso é Deus. Um dia eu contarei para vocês a história do Jorge. Passava-se lá em Uberaba e o Jorge era uma história viva. Um espírito que penou tanto na carne, mas que no desencarne foi conduzido por Jesus. Vamos à prece. Deus, Pai nosso, Jesus, irmão incondicional, espíritos benfazejos, pedimos a todos que nos abençoem, que abençoe o Antoninho, a sua esposa Sandrinha, para que essa missão siga sendo realizada da melhor maneira possível. Também quero, Senhor, pedir por todos aqueles que sofrem nesse frio, em situação de rua. Não deve ser fácil. Aí dizem, Senhor, muitos, que eles são verdadeiros beberrões. Não estou a discutir.
Só estou a dizer que talvez essa pinga seja o único anestésico para enfrentar a dureza deles. Mas eu assim mesmo ouso rogar que Jesus toque vossos corações e que, quem sabe, eles voltem para suas famílias e tornem servos de uma vida melhor. Que assim seja.